Os cuidados com as crianças durante o carnaval são essenciais para manter a saúde delas em segurança, principalmente em relação à hidratação dos pequenos. Os pais responsáveis devem ficar atentos devido às altas temperaturas. Para mais informações, vamos conversar agora com a pediatra doutora Viviane Valença. Doutora, um problema que requer preocupação dos pais, né? E quais são os principais fatores que podem levar a este problema nesta época do ano? A falta de ingesta de líquidos, às vezes, principalmente nesse período muito quente, as pessoas se esquecem de beber água, esquecem de oferecer água à criança, que é o líquido principal, é a água, e espera que a criança peça. E aí, quando a gente vem sentir sede, já é um sinal que está um pouco desidratado. Então, na realidade, não pode esperar sentir sede. Tem que estar assim, com a garrafinha do lado. E no caso da criança, tem que ser estimulado pelo adulto que fica mais perto dele, o pai, ou a mãe, ou quem toma conta. Sempre uma garrafinha do lado e sempre lembrando de oferecer várias vezes ao dia. Além disso, o calor muito grande que faz aumentar a sudorese. A criança vai suar mais, então vai perder mais líquidos. Às vezes, comer uma coisa meio concentrada demais em açúcar, em frituras, que nessa época, às vezes, beira de praia, de piscina, deixa a criança muito à vontade, comendo muita besteira, achocolatado, que aí, às vezes, solta um pouquinho o intestino, então também vai perder líquidos através das fezes. Então, praticamente, são os pontos principais. Doutora, a questão dos sucos naturais também leva em consideração para a questão da hidratação das crianças? Sim, dependendo da faixa etária. Porque hoje em dia, pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, até 2 anos não se deve oferecer fruta em forma de suco. É a fruta mesmo, e não o suco da fruta. Após os 2 anos já pode oferecer o suco e preferencialmente, idealmente, sem açúcar. O açúcar natural da fruta, a frutose. E aí as frutas ideais são as frutas de época. Além de ser mais barato para comprar, ela vai dar um suco mais nutritivo. Então, depois dos 2 anos, praticamente todas as frutas podem dar. Nessa época do ano, quando as crianças estão aí em férias, eles pedem também a questão de refrigerante, como você falou, dessa questão desses líquidos, também desses sucos de caixinha industrializado. É um perigo também porque ele pode acabar ali substituindo a água, mas não hidratando as crianças como deve hidratar em comparação aí com a água. Com certeza, inclusive às vezes até desidratando mesmo. Então, assim, meus pacientes já sabem, eu sempre falo nos industrializados. Eu sou, assim, bem, um pouquinho radical mesmo nesse assunto. Não tem por que oferecer industrializado à criança, ainda mais a gente que mora no Nordeste e que tem uma infinidade de frutas. Então, às vezes, aquele comodismozinho de encontrar já pronto e o barato termina saindo mais caro. Então, é preferível, nas crianças que têm idade de tomar suco, que faça o suco da fruta mesmo, evitar o de caixinha, garrafinha, saquinho, porque todos esses vai ter um anti na história. Um conservante, um aromatizante, um estabilizante, e às vezes tem um monte de anti, não é um só. Então, o ideal é evitar. E o que a criança apresenta na questão da desidratação? É lábios secos? E quais as recomendações aí que a criança passa para os pais observarem? Deve prestar atenção na mucosa ocular, né, no olhinho, que aí geralmente fica mais ressecadinho mesmo, às vezes até a criança chora e quase não sai lágrima. Nos lábios, né, tanto os lábios mesmo vão ficar mais sequinhos, como a língua, a mucosa mesmo da boquinha toda. Você abre a boquinha da criança e vê aquela saliva mais grossa, ou a língua meio esbranquiçada, pouca saliva na boca. A pele fica mais seca e quando você faz um sinal de pregueamento, que seria mais ou menos fazer isso aqui, você vê que demora a voltar, como se realmente tivesse com menos elasticidade na pele. Então, tudo isso já é sinal de desidratação. O início não vai ter esses sintomas tão evidentes, mas aí você vai perceber, geralmente a criança desidrata, ou por falta de ingesta, que aí vai ser mais difícil de notar outros sintomas, ou muitas vezes por excesso de perda. Então, a criança vomitou mais de 2 vezes, 3 vezes, já procure conversar com o médico, levar numa assistência, para evitar, porque o vômito desidrata muito fácil. Inclusive, mais fácil do que a diarreia. E se for os 2 juntos, desidrata mais rápido ainda.
ou uma diarreia acentuada, uma diarreia insistente, as fezes líquidas em grande número de vezes, que aí vai perder muito líquido. E você nota também a diminuição da urina na desidratação. Vai urinar bem menos, principalmente as crianças que ainda usam fralda, a mãe vai notar, está demorando mais a trocar a fralda, ou quando troca o xixi é muito pouquinho, então um xixi mais escuro, mais concentrado, um amarelo mais forte, que já é também um sinal que está com pouco líquido.